Oi, gente! Hoje a nossa aula é sobre seleção. Para falar disso, a gente precisa primeiro falar um pouquinho da postura que um selecionador tem que ter no momento de uma entrevista de emprego ou no momento de um processo seletivo, qualquer que seja ele. É necessário que esse selecionador seja cordial, gentil, imparcial e justo, de maneira a deixar o candidato bem à vontade, para que ele não se sinta o menos nervoso possível nesse processo. É necessário que ele mantenha um relacionamento profissional com o candidato. Nada de minha querida, meu amor, minha amiga, meu amigo, meu parceiro. Não existe isso. Mantenha um distanciamento com ética e com respeito desse candidato. Procure nunca invadir a privacidade desse candidato, sempre mantendo suas perguntas na esfera profissional. Se tiver alguma pergunta que você tenha que fazer na esfera pessoal, muito cuidado ao elaborar essa pergunta. Respeite sempre as opiniões e os pensamentos do candidato. Você está ali para ouvi-lo, não para julgá-lo. Integre esse cargo com todos os departamentos da empresa e entenda se esse candidato vai estar apto para trabalhar de acordo com a cultura organizacional da empresa. É muito importante também que o selecionador olhe nos olhos do candidato e saiba ouvir ele. Ele não está ali para falar, mas sim para ouvir, observando todo o seu comportamento no decorrer da entrevista. E enxergar se esse candidato tem potencial para crescer dentro da empresa e não só para ficar naquela carreira, naquele cargo que ele está se propondo naquele momento. Na nossa última aula, nós falamos que recrutamento é o processo de atrair o candidato para a vaga. Então, ele traz uma grande quantidade. A seleção, ela é o processo qualitativo dessa vaga. Ela vai dentro daquela grande quantidade, identificar aqueles profissionais que têm o perfil mais adequado à empresa e vai selecionar aquele que mais se adeque, não só à vaga, mas a cultura da empresa e a hierarquia também, observando aí suas competências, suas habilidades e suas atitudes. Então, seleção é um conjunto de técnicas que vem suprir as necessidades de contratação de um determinado profissional da empresa. Dentro do processo de seleção, nós temos várias ferramentas a serem utilizadas, como entrevistas, dinâmica de grupo, testes, exames admissionais, dentre outras. Nós vamos falar de algumas dessas ferramentas aqui. E a primeira que nós vamos falar é a entrevista. Nessa etapa do processo seletivo, essa ferramenta que nós utilizamos, ela tem o objetivo principal de verificar se as informações que foram colocadas no currículo estão certas, se realmente elas procedem, além de identificar aí competências, habilidades e atitudes profissionais e comportamentais de cada candidato que está participando do processo seletivo. Nós temos vários tipos de entrevista e nós vamos falar sobre cada um deles agora. Quanto à metodologia, nós podemos classificar as entrevistas como estruturadas e não estruturadas. Uma entrevista estruturada é feito um roteiro com perguntas específicas ou genéricas, depende do perfil da vaga, certo? Focadas em identificar aí o maior número de informações possíveis do candidato a respeito dessas vagas, desse perfil, para ver se ele se encaixa nesse perfil dessa vaga. Então, ela tem um roteiro pré-programado, com perguntas previamente definidas, para que você possa aplicar ao seu candidato. Vai ser aplicado a todos os candidatos. Então, todos os candidatos farão as mesmas perguntas e terão aí, você consegue ter aí um controle de tempo dessa entrevista e no final do processo você consegue comparar as respostas de cada. Quanto à metodologia, a gente também tem a entrevista não estruturada, que é uma entrevista marcada mais pela espontaneidade, ela não possui um roteiro de perguntas prévias, você se baseia apenas nas competências do candidato para aquela vaga. Tá? O entrevistador ele pode começar com perguntas gerais e à medida que o candidato for se soltando, que a conversa for ficando mais fluente, ele vai aprofundando de acordo com o seu interesse pelo candidato.
essa entrevista ela tem um tempo maior de duração e ela oferece uma liberdade maior para o candidato se expressar, ao mesmo tempo em que ela permite também que o entrevistador modifique as suas perguntas de acordo com o percurso que a conversa for seguindo. Dito isso, eu gosto de falar que existem vários tipos de entrevista. E dentro de um processo seletivo, a gente pode identificar algumas que são aplicadas. Não necessariamente você precisa aplicar apenas um tipo de entrevista. Muito pelo contrário. Muitas vezes, os selecionadores eles aplicam mais de um tipo de entrevista nos processos, de acordo com o perfil e o nível de cada vaga. A primeira entrevista que a gente tem é a entrevista de triagem. Essa é uma entrevista mais simples, que pode ser feita por telefone ou pessoalmente, e ela fornece informações sobre a vaga, sobre o trabalho, sobre a remuneração, sobre as etapas do processo seletivo, mas para identificar se aqueles candidatos têm um filtro inicial com algumas informações que são pré-requisitos básicos para aquela vaga, e também verificar o interesse deles em participar do processo seletivo. Depois que a gente faz a entrevista de triagem, é chamado esse candidato para uma entrevista geralmente presencial, mas com todo esse processo ela também pode ser feita via Skype, via videochamada ou à distância, por telefone. É a chamada entrevista comportamental, também chamada de entrevista por competências, tá? Esse tipo de entrevista pode ser feita por um psicólogo, por um gestor de RH, por um gestor da função ou qualquer outra pessoa da área. É uma entrevista em que você vai verificar muito mais as ações, os comportamentos e o sentimento de cada candidato. E aí você vai analisar capacidades que são específicas do candidato, como algumas competências individuais. Por exemplo, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, dentre outras. Digamos que um candidato está fazendo um processo seletivo para gerente comercial. A primeira entrevista que nós fizemos com ele foi uma entrevista por telefone para saber se ele tem interesse na vaga. Ele passou, é a chamada entrevista de triagem. Chamamos ele para uma entrevista presencial com o nosso gestor de RH. Ele fez uma entrevista comportamental com esse candidato. A terceira entrevista, ao ser aprovado, ele vai para uma entrevista técnica, que é uma entrevista com o gestor imediato dele, ou seja, com aquela pessoa que, se ele for aprovado, vai ser o chefe dele. Geralmente, essa entrevista ela mensura mais os conhecimentos técnicos. Então, se ele tem conhecimento de sistema, se ele tem conhecimento da área, da função, quais foram os resultados que ele obteve. Normalmente, essas entrevistas técnicas, elas mensuram o nível profissional de cada candidato e ajudam a compará-los de acordo com a exigência de cada vaga que for disponível. O seu gerente passou por todos esses processos. Existe ainda a chamada entrevista situacional. Na entrevista situacional, o foco da pergunta é sobre situações e experiências que foram ou não vividas por aquele candidato e como ele se comportou ou se comportaria diante de tais situações. Por exemplo, se a sua empresa estivesse diante de uma pandemia de coronavírus e você precisasse demitir funcionários, quais os critérios que você utilizaria para essas demissões? Então, são situações reais ou fictícias que você pode utilizar para você verificar como o candidato se comportaria diante daquela situação. Além de todas essas entrevistas, nós podemos também utilizar uma outra ferramenta, que é a aplicação de testes. Existem dois tipos de testes. Os testes psicológicos, ou chamados testes de personalidade, em que é uma ferramenta utilizada apenas por psicólogos, tá? E aí esses testes são aprovados pelo Conselho Regional de Psicologia, o CRP, e esses testes eles revelam aí um traço de personalidade de cada indivíduo, ou seja, a forma dele de pensar, de sentir e de agir. Nós temos alguns exemplos de testes que são aplicados, como o IFP, o AC, o BPR, o QATI, o Quanto, são testes de personalidade, ou chamados testes psicológicos.
E nós também temos os testes comportamentais, ou chamados testes de perfil. Essa ferramenta ela pode ser utilizada por todos nós, gestores de RH e administradores, porque ela não precisa de conhecimento nem de aprovação do Conselho Regional de Psicologia. É uma ferramenta diferente, onde ela tem a sua principal função é mapear as tendências de comportamento que ele vai ter, não o comportamento em si que ele tem, mas as tendências que ele tem a ter diante de tal situação ou de tal comportamento. O foco desses tipos de teste é justamente no comportamento, na atenção e na capacidade de gerenciar atitudes. E a aplicação correta desse teste é permitida por qualquer profissional. E aí a gente tem o DISC, o grafológico, o STAR, o IAC, dentre outros. Outra ferramenta utilizada dentro do processo de seleção é a dinâmica de grupo. Nessa ferramenta eu coloco vários candidatos dentro de uma mesma sala e permito que eles façam uma interação entre eles, todos desconhecidos. O objetivo da dinâmica de grupo é identificar as competências que são necessárias àquele cargo e a desenvoltura desses candidatos ao longo do processo de cumprimento da dinâmica proposta. Então, eu vou analisar competências como desenvoltura, como relacionamento interpessoal, proatividade, comunicação, liderança, dentre outras competências. Mas é importante lembrar que a dinâmica ela deve estar sempre alinhada com o perfil da vaga, tá? E dentro da dinâmica, por exemplo, eu coloco aqui uma charge que eu não posso pedir para um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e uma raposa, para que todo mundo tem que fazer o mesmo exame, todo mundo tem que subir naquela árvore. É óbvio que o peixe não vai conseguir, que a foca não vai conseguir, que o elefante não vai conseguir. Por quê? Porque são pessoas que não têm as mesmas competências. Então, é importante ressaltar que as competências elas têm que estar alinhadas com o tipo de dinâmica de grupo a ser oferecida, ok? Daí, a gente tem alguns pontos de avaliação que a gente pode avaliar do candidato, por exemplo, pontualidade, se ele chega na hora na entrevista. Ah, professora, mas eu me atrasei naquela entrevista. Isso não é um bom sinal, porque se você se atrasa no momento em que você está muito interessado nesse processo, avalie quando você não estiver interessado, quando você já tiver um emprego garantido. Se atrasar vai ser algo corriqueiro para você. E isso não é interessante para o entrevistador. O comportamento na recepção, enquanto ele aguarda, a sua imagem pessoal, a forma como você vai vestido, a forma como você está, como você se comporta, sua postura ao sentar, ao mexer no WhatsApp, ao atender telefone dentro da empresa. É muito importante que você tenha um interesse, se preocupe em saber, estudar a empresa antes da entrevista, saber se o candidato procurou saber isso, saber informações sobre a empresa, se o candidato é honesto ao responder as perguntas, se as ideias dele são claras, se ele tem atitude, se ele tem iniciativa, se ele tem motivação. A gente sabe que muita gente fica nervosa no decorrer da entrevista, mas é muito importante manter o controle emocional, a objetividade e a segurança. Isso faz o diferencial na hora de você avaliar o seu candidato. Existem algumas perguntas que são bem frequentes, como, por exemplo, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual a sua meta a longo prazo. Então, é importante que, se você for construir uma entrevista estruturada, você coloque algumas delas para você saber de acordo com as competências que o cargo exige. Então, se o cargo exige iniciativa, qual foi o projeto que você fez que lhe destacou dentro da empresa, e por aí vai. Então, gente, é muito importante a gente saber elaborar as perguntas corretas de acordo com as competências que são colocadas no cargo, para que a gente tenha, assim, uma seleção de qualidade, onde você possa triar, selecionar e admitir aqueles candidatos que são os melhores para a sua empresa. Um abraço, até a próxima aula para todos.